Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão me acompanhando e as suas famílias também. Em mais esse dia, em mais esse devocional, nesta quinta-feira, que vocês possam estar tendo, uma semana de muitas bênçãos, mesmo com problemas, mesmo com situações aí que vocês tenham que estar tendo que decidir, tomar decisões difíceis, mas eu tenho certeza que o Senhor está com vocês e vocês terão a vitória em nome do Senhor Jesus. E hoje, o Senhor mais uma vez tem uma palavra aí muito abençoada. Fique atento a esta palavra. Hoje o Senhor quer nos dar a vitória através desta palavra. Talvez você vai se colocar nessas situações que nós vamos falar hoje, vai entender muitas coisas que acontecem na sua vida e vão entender o porquê dessas coisas que acontecem. Mas vão saber que Deus está com vocês e que vocês precisam dele para poder sair dessas situações. O tema da mensagem hoje é as obras de Satanás. E nós vamos fazer a leitura no livro de 1 Crônicas 21, versículo 1. Então vamos já fazer a leitura da palavra do Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Aqui, depois vocês podem fazer a leitura desse capítulo todo de 1 Crônicas 21, fala do recenseamento ali que foi feito em Israel. E nós podemos ver aqui pelo primeiro versículo, que nós vamos ler somente esse, que foi Satanás que incitou Davi a numerar Israel, a fazer esse recenseamento. Então, muitas vezes, acontecem situações na nossa vida que nós não entendemos o porquê que aconteceram, ou nós tomamos certas decisões, falamos certas coisas e falamos, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu fui naquele lugar? E nós não entendemos o porquê, porque às vezes a nossa fala, a nossa atitude é que causa, às vezes, muita confusão. E aqui nós já temos uma resposta, Porque foi o diabo, foi Satanás que nos incitou a fazer aquelas coisas justamente para causar problema, para causar complicações, confusão na nossa vida. Então agora o Senhor quer nos ensinar quais são as obras do diabo, de Satanás na nossa vida. E por que ele quer nos ensinar isso? Você pode falar, nossa pastora, mas que mensagem pesada hoje. Não, não é uma mensagem pesada. É uma mensagem para abrir os nossos olhos. É uma mensagem para nos deixar alerta, mais sábios, para saber lidar com Satanás, porque ele está ao derredor todos os dias da nossa vida. E ele está aí tentando pegar uma brechinha da nossa vida, um deslize nosso, para acabar com a nossa vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que saber como ele age para podermos nos preparar e estar preparados para não cair nas armadilhas dele. E é isso que o Senhor quer agora nos ensinar. Como ele age. Como ele age para que nós possamos nos preparar e não cair nas suas armadilhas. Então nós vamos ver aqui 5 obras dele, 5 formas como ele age para nos fazer cair, para nos fazer aí deixar às vezes de acreditar em Deus. Então vamos verificar como ele age. Primeiro, ele seduz pessoas para o pecado. O que significa isso? O diabo é muito ardiloso e ele vai apresentar o pecado para a pessoa não como uma coisa ruim. Ele vai apresentar o pecado para a pessoa como uma coisa boa, como aquela coisa sendo prazerosa, que vai trazer felicidade para a pessoa. Então ele apresenta o pecado para a pessoa para que a pessoa possa aceitá-lo, possa cair no pecado, fazendo com que ela acredite que o pecado seja o melhor para ela naquele momento. Aquele lugar que ela vá, seja um lugar que vai trazer-lhe alegria, prazer.
que ela vai ficar satisfeita com aquela pessoa. Então ele apresenta pessoas, né, para que a pessoa acredite que seja um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, o namorado ou a namorada perfeita, às vezes o marido ou a esposa perfeita, o emprego, que é o que Deus estava preparando. Isso, o diabo, às vezes, sabe que não vai dar certo, sabe que é tudo errado, mas ele faz a pessoa ficar seduzida, ele faz a pessoa ficar maravilhada com aquela situação ou com aquela pessoa, dá um sentimento ali de prazer, de alegria, que a gente sabe que não são verdadeiros, prazerosos, mostra um caminho que, na verdade, em princípio são de alegria e de vida, mas no final são de morte. E quem faz isso? O diabo. Quantas vezes na sua vida você se arrependeu de ficar com aquela pessoa, se arrependeu de tomar aquela decisão, de ir naquele lugar? E por que você tomou aquela decisão? Porque foi o diabo que te seduziu para o pecado. Segundo, ele é quem ataca e acusa. Tudo que você fez já de errado na sua vida, tudo que você se arrepende de ter feito na sua vida, quando você se arrependeu, pediu perdão, Deus te perdoou. E já não te lembra, ele não se lembra mais do pecado que você cometeu. E você também deve se esquecer se você realmente mudou. Porque a Bíblia diz, você deve se arrepender verdadeiramente, pedir perdão a Deus, e quando isso acontece, Deus te perdoa de verdade e lança no mar do esquecimento o teu pecado. E ele só diz uma coisa para você, vai e não peques mais. E quando isso acontece, o passado ficou no passado e você é nova criatura. Mas o diabo não pensa assim. Ele vai ficar a todo momento, a todo instante, fazendo aquilo voltar na sua mente, voltar na sua vida, relembrando, remoendo isso na sua mente, fazendo pessoas trazerem isso à tona novamente, falando para você, te acusando, te atacando, mostrando que você não pode mudar, que você não vai conseguir mudar, que você não pode ser nova pessoa porque o que você fez já foi muito errado, que você não tem forças para mudar, e isso é mentira dele. Mas quem ataca, quem acusa é Satanás, é o diabo, porque ele é o acusador, é ele quem aponta o dedo para você. Deus não faz isso. Deus te estende a mão, te levanta, te perdoa e te ajuda a caminhar para um novo momento, um novo futuro, para ser nova criatura. Mas o diabo não quer que você seja nova criatura. E te ataca, te acusa, para que você volte ao passado, caia novamente. E o velho homem retorne novamente à sua vida. Então tome cuidado. Toda vez que sentimentos assim retornarem até você ou alguém vier, você diga, eu sou nova criatura. Jesus já me libertou, já salvou. E essa pessoa, se você for homem, você diga, esse homem. Se você for mulher, você diga, essa mulher não existe mais. Porque Jesus já me libertou. Outra coisa, é ele que tenta de tentação mesmo. E o que é tentação? É o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então, quem é que faz a tentação? É o diabo, não é Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando que Deus tenta. Não, Deus não tenta, jamais. Deus prova. Tenta, não. Quem tenta é o diabo. Deus jamais faz você praticar alguma coisa que não seja recomendável. Deus jamais faz você praticar alguma coisa que seja censurável. Isso quem faz é o diabo, porque isso é tentação. Então, quem tenta você aí praticar alguma coisa que é censurável, aí praticar alguma coisa que não seja recomendável, é o diabo. É o diabo. Então, tome cuidado. Se você for falar, agir alguma coisa que não seja recomendável, que seja censurável,
quem está mandando você fazer é Deus. Se é algo proibido, é Deus não, é o diabo. Deus não faz isso. Vamos corrigir aqui, né? Então, se você está querendo fazer, falar, agir de forma errada, proibida, censurável, não recomendável, quem está colocando isso na sua mente, no seu coração, é o diabo, é Satanás. Tome cuidado, vigia. Outra obra de Satanás, ele destrói a semente da palavra de Deus. O que significa isso? Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra de Deus e ele usa a própria Bíblia para distorcer a palavra de Deus. Ele usa a própria Bíblia para deturpar. Então ele pega trechos para usar para encobrir o pecado, para justificar o pecado. E nós podemos dizer que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, você não pode pegar um pedacinho da Bíblia sem entender todo um contexto. Porque se você faz isso, você comete heresia. E o diabo faz isso. Ele distorce a Bíblia, ele deturpa a Bíblia, porque ele conhece a palavra. E ele sabe que não é isso. Mas ele faz tudo isso porque ele quer destruir a semente da palavra de Deus. E por último, ele se disfarça de anjo de luz. Em todos os lugares, sem exceção. Ah, inclusive dentro da igreja, pastora? Sim, inclusive dentro das igrejas. Ele está infiltrado. E ele não se infiltra de forma horrenda, horrorosa. Não. Ele se infiltra em forma de uma pessoa maravilhosa, bondosa, pacífica, e aos poucos ele vai lançando a semente do mal. Vai causando intriga, vai causando coisas ruins entre as pessoas, seja dentro da igreja, dentro das casas, das famílias, dentro dos empregos, das escolas, das universidades, na vizinhança, nas cidades, nos estados, no Brasil e no mundo todo. Em todos os lugares ele está infiltrado, disfarçado como anjo de luz, se apresentando como uma pessoa maravilhosa, mas ele não é nada disso. Ele é uma pessoa maligna, perversa, que usa pessoas que são deles, enviadas por ele, para acabar com tudo que Deus colocou de bom. Essas são as obras de Satanás. Deus está nos ensinando hoje para que possamos ficar sábios, espertos, para não cairmos nas obras dele. E como nós podemos fazer isso? Por isso que nós precisamos de Deus, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e deixar que Ele seja o nosso condutor e deixar que o Espírito Santo entre na nossa vida, sejamos realmente o templo do Espírito Santo para ser o nosso guia e o nosso condutor. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta quinta-feira, nesta tarde, nessa noite ou nesta manhã. Eu não sei qual é o momento que você está ouvindo, mas que o Espírito Santo fale com você e possa realmente medite nesta palavra, guarde no seu coração, na sua mente, pratique e vigia, ore, vigie, leia a palavra e não aceite as obras do diabo, de Satanás na sua vida. Diga não e diga sim ao Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, obrigada por esta palavra de alerta, esta palavra de ensino, de exortação, de alerta. Muito obrigada. Que nós possamos ter entendido e pratiquemos, ó Pai, na nossa vida, para que possamos, ó Pai, não cair nas obras e armadilhas do diabo. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza, nos dê sabedoria, Senhor, para fazer a Tua vontade e sermos abençoados pelo Senhor. Continua conosco nesta quinta-feira, na noite que logo mais virá. Continua conosco também no restante da semana, na nossa sexta, no nosso sábado. Dá-nos também um final de semana muito abençoado.
Abençoa a nossa semana que vai começar no domingo. Abençoa o culto que vamos ter de louvor e adoração ao Senhor no domingo, Senhor. E fica conosco, com a nossa família, com nossos animais, com nossos bens. Nos cubra com teu sangue. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Livra, Senhor, das obras de Satanás. Livra de toda armadilha, Senhor, do homem maligno. Livra, Senhor, de todo o mal. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, mais um devocional aí com a palavra do Senhor abençoada para a nossa vida. Domingo, nós temos aí o culto presencial lá na igreja, às 18 horas, Rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília, aqui em Ji-Paraná. Você que é de Ji-Paraná é nosso convidado a estar conosco, presencialmente, para juntos podermos estar louvando ao Senhor, prestando culto a Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até domingo, em nome dEle.